Eu sou Rosane Trápaga, psicanalista, e vamos iniciar o nosso terceiro encontro, a Clínica Contemporânea em Cena. Hoje com a obra e a clínica de Ivanise Fontes, psicanalista brasileira, relevante, muito relevante para a clínica contemporânea, e se dedica e muito a pensar o psiquismo nos limites da simbolização, articulando muito bem a tradição psicanalítica com os desafios atuais, que são o vazio, o trauma, o corpo, os estados limites, e trabalha diretamente com pacientes que não organizam o sofrimento pela via clássica do recalque. Não sobre o conteúdo reprimido, sobre aquilo que retorna, é sobre algo que nunca chegou a se representar. Então, Ivanise Fontes, no livro Psicanálise do Sensível, Psicanálise e Clínica, nos conta que cada indivíduo marca seu corpo segundo as impressões da sua infância mais precoce. E essas experiências vividas, elas não podem ser rememoradas pela linguagem, pelo discurso do analisando, porque elas foram impressas num registro sensorial. O interesse suscitado por esse tema se tornou uma tese de doutorado na Universidade de Paris, que Ivanise Fontes realizou sob a orientação do professor Dr. Pierre Fedidat, com o título A Memória Corporal e a Transferência. Então, sejam somatizantes, casos limites ou personalidades aditivas, essas patologias são consideradas patologias contemporâneas e apresentam como denominador comum as dificuldades quanto à representação psíquica e, em função disso, a psicanálise precisou interrogar sobre o percurso que vai do ego corporal, como chamou Freud, o ego psíquico, esse território do pré-representacional ou do transverbal, é ainda pouco explorado. E daí a importância, a meu ver, de um estudo aprofundado sobre a dimensão do corpo na constituição do psiquismo. E a pesquisa de Ivanise, partiu dessa necessidade da gente repensar a técnica psicanalítica, o trabalho analítico com pacientes
somatizantes. E nós podemos reconhecer que as manifestações corporais, elas colocam em evidência o conflito, e é por meio delas, por meio desses sintomas, desses gestos, das posturas, das ações, das dores, que as associações podem ser feitas da mesma forma que nós utilizamos o jogo na análise com crianças. E a partir daí, a investigação da Fontes, da Ivanise Fontes, ampliou-se a outras estruturas psíquicas. E a experiência de uma memória sensorial seguiu sendo tema da sua tese. Então, ela tem muito a contribuir e continua contribuindo, né? Essa brasileira incrível, com um trabalho maravilhoso que faz. E conversa e dialoga com Ferenczi, meu queridíssimo Ferenczi, que diz, nos momentos em que o psiquismo falha, o organismo ameaça a pensar. Olha que brilhante. Em realidade, o corpo ele já estava lá, onde a história se fazia. Porque o corpo é testemunha de todas as circunstâncias vividas por nós. Ele não esquece, ele mantém a memória do acontecimento. E Ferenczi afirma também que as sensações desagradáveis, elas continuam a vibrar em alguma parte do nosso corpo. E nós podemos considerar que a verdadeira repetição é a que escapa à representação. E naquilo que diz respeito às paixões precoces, não há representações para registrá-las. Só há corpo para fazê-lo. Porque nós nascemos corpo. A lembrança fica impressa no corpo. E é somente lá que ela pode ser despertada. Então, como dizia Sándor Ferenczi, na clínica, vazio, atos impulsivos, somatizações, rupturas de continuidade psíquica, ela se aproxima muito de Roussillon também, essa narrativa, mas enfatiza a experiência psíquica em processos de constituição, não apenas em falhas de constituição. E também Ivanise dialoga com Freud, com Winnicott, com Bill, com Ferenczi, com autores franceses como o também meu querido René Roussillon, mas constrói uma leitura própria, especialmente sensível à clínica brasileira, que é muito importante. E ela traz para a gente o vazio como um fenômeno clínico central. Para Fontes, o vazio não é uma ausência simples.
é uma experiência psíquica. E é uma experiência psíquica específica, que precisa ser escutada. Não é silêncio neutro. Não é resistência clássica. É um modo de funcionamento. O analista, ele sente esse esvaziamento, essa dificuldade de pensar, a palavra que me vem é essa suspensão de sentido. Quando uma relação analítica se encontra num nível primário, quando a transferência atinge níveis mais arcaicos, as palavras, elas não são mais possíveis. E as sensações, elas têm lugar. E segundo Maria Torok, a linguagem, ela é uma desmaternalização. Olha que bárbaro isso. O que sobrevém, o que vem ulteriormente. E certos pacientes, ao imporem dificuldades técnicas, exigem que nós, analistas, encontremos palavras com mais capacidade sensorial. Que a gente possa recuperar a sua relação com o corpo para que eles possam se tornar mais representativas. Tentar religar palavras às sensações que originalmente lhe pudessem fornecer sentido. Dar corpo à linguagem. Olha que lindo isso, gente. Dessa forma, as palavras, elas nutrem das sensações, elas vão se nutrindo das sensações. Elas não são mais palavras vazias. Nesse momento, então, se faz a passagem da sensação à ideia. Há linguagens dessensorializadas, linguagens mortas. Há também um grande trabalho a ser feito em análise para restituir a vitalidade da língua. Pacientes narcísicos, por exemplo, eles costumam expressar-se por meios de palavras totalmente desvitalizadas. E no tratamento, ao fazer essa espécie de reaquecimento da fala, isso permite investir no pensamento. Então, Ivanise, ela cita o colóquio com Abraham e Torok quando ela fala de transferência, que visa a utilidade de revalorização do sensível, face a algumas patologias contemporâneas, tendo como um denominador comum, vamos dizer assim, uma incapacidade de representação. Nesse sentido, as ideias de Júlia Kristeva, no seu livro As Novas Doenças da Alma, contribuíram também muito à compreensão do lugar do sensorial na teoria e na técnica psicanalítica, contemporânea.
E é uma autora também que eu gosto demais e que recomendo a leitura. Retornando a Freud, no texto lá de 1938, no qual ele nos diz que não nos surpreendemos o suficiente com o fenômeno da transferência. Freud tinha seus quês com a transferência, né? O analisando, ele reencarna em seu analista um personagem do passado. Isso é muito estranho. E esse verbo, diz ele, esse verbo reencarnar, envia-nos ao cerne do nosso tema. Reencarnar significa fazer-se carne novamente, do latim incarnare, representar, uma coisa abstrata, sob uma forma material e sensível, um corpo carnal. Na transferência, uma reencarnação teve lugar com toda a conotação de tornar-se carne. Texto freudiano. O manejo clínico, ele exige sustentar o vazio, sem preenchê-lo, e reconhecer a sua qualidade psíquica própria, singular. A repetição aqui, ela tem uma tentativa de simbolização. E aqui há um diálogo com Rousseau, né? Ela lê a repetição como tentativa de dar forma ao que não foi simbolizado, mas enfatiza o aspecto clínico vivo. O analisando repete no corpo, no vínculo, no tempo da sessão. Não é só no conteúdo, é modo de existir. Então, vamos pensar aí em exemplos, os atrasos recorrentes, coisas muito comuns, né? As rupturas de vínculo, as oscilações intensas, tudo isso são repetições que se expressam muitas vezes sob formas de dificuldade de simbolização. A repetição aqui é uma linguagem ainda não traduzida. Os analistas atualmente vêm se deparando com toda uma sintomatologia que evoca a deficiência simbólica, ou melhor, apresenta até uma simbolização estereotipada, pré-fabricada, diante da constatação de que vivemos numa redução espetacular do espaço psíquico provocado pelas condições da vida contemporânea. E podemos observar com muita clareza a crescente dificuldade ou a incapacidade de representação, dificuldades relacionais, sexuais, sintomas somáticos, impossibilidade de se expressar, mal-estar gerado pelo emprego de uma linguagem sentida como artificial, vazia e até robotizada,
que conduzem os novos analisandos ao divã do analista, aos nossos divãs, né? E esses analisandos são os casos limites, somatizantes, os falsos selfies, que nos trazem os impasses técnicos justamente no que diz respeito a essa ligação entre o corpo e a palavra. E essa carência de representação psíquica, que entrava, paralisa a vida sensorial, sexual, intelectual, que se reduz, pode atingir o próprio funcionamento biológico do sujeito. A aquisição de uma palavra que possa devolver ao sujeito sua capacidade de representação psíquica, é princípio de tratamento analítico contemporâneo. Mais do que nunca se faz necessária uma revalorização do sensível. A exploração clínica e conceitual do arcaico transverbal, dos elementos pré ou sem representação, se impõe como tarefa da pesquisa atual em psicanálise. Isso é urgente. E o analista como um espaço de transformação psíquica. E Fontes reforça algo central na clínica contemporânea. Ela reforça que o analista não é apenas um intérprete, ele é parte do dispositivo de transformação. E isso inclui a sua presença, sua capacidade de sustentar os afetos brutos, e aqui o diálogo com o Bion, a sua disponibilidade para ser afetado. Isso é muito importante. A contratransferência não é obstáculo. Ela é material clínico essencial. E a importância do sensível e do não verbal também é vital na clínica do sensível. E ela dá grande destaque ao que não passa pela linguagem clássica, que são as sensações, os ritmos, os silêncios, as tonalidades afetivas. Também a escuta se amplia para além do discurso. E isso é fundamental em pacientes pouco simbolizados, com experiências traumáticas, precoces e estados de desligamento,
onde nada parece afetá-los, ou, ao afetá-los, o desligamento acontece como defesa. Há uma crítica técnica interpretativa clássica e Fontes aponta limites de uma psicanálise centrada apenas em interpretação. Porque interpretar sem que haja base de simbolização pode não alcançar o analisando, ou até intensificar esse desligamento. Em vez disso, é importante que o analista contemporâneo priorize a construção de experiência, favoreça a emergência de sentido. E vamos pensar também na clínica da Ivanise Fontes, numa articulação com Bion e Roussillon, que foram aulas anteriores, encontros anteriores que nós tivemos. Com Bion, nós vimos a função alfa dessa clínica contemporânea, que é a transformação daquilo que não foi pensado. Com René Roussillon, nós trabalhamos o não simbolizado, a inscrição psíquica. Fontes, Ivanise Fontes, ela integra esses eixos com uma forte ênfase clínica em como sustentar no aqui e agora aquilo que ainda não tem forma. E uma especificidade da clínica contemporânea, muito importante para ela, é que a clínica atual se caracteriza por menos conflitos neuróticos clássicos, muito menos, e por mais falhas de constituição psíquica. Mais experiências de vazio e excesso, e isso exige mais tolerância ao não saber, que esse é um outro aspecto extremamente relevante. Menos pressa interpretativa, maior uso da presença analítica. Vejam que é um outro analista. Na clínica viva, para Ivanise Fontes, o trabalho analítico, ele não é apenas revelar o que está escondido, assim como para Bion e Roussillon, mas ajudar a fazer existir psiquicamente aquilo que ainda não pôde existir. E aqui é um diálogo entre eles. E eu vou apresentar um caso clínico da toxicomania que eu acompanho na perspectiva clínica de Ivanise Fontes, com a autorização do analisando, o nome foi trocado para preservar a identidade, por óbvio. E a toxicomania contemporânea, frequentemente
não aparece apenas como uma busca de prazer, ou de transgressão, ou de moralidade, mas ela surge como uma tentativa desesperada de produzir uma sensação, contorno, uma anestesia, um contorno a essa existência corporal ou algum tipo de ligação entre corpo e psiquismo. Isso é muito relevante, porque muitos sujeitos contemporâneos chegam à análise com algo profundamente comprometido, principalmente a capacidade de representar a própria experiência emocional. Não consegue sentir plenamente, não consegue simbolizar, não conseguem sonhar, não conseguem associar, não conseguem erotizar a vida, habitar o próprio corpo de maneira integrada, dizer sobre o que sente, sobre o que pensa. Então o corpo, ele passa a falar pelo sujeito, a falar pela droga, pela sensação que ela gera, pela compulsão, pela somatização, pelo vazio, pela descarga. E o caso clínico eu vou trazer, estou usando uma descrição que é: eu fumo para existir um pouco. Leonardo, 28 anos, designer gráfico, chega à análise dizendo: não sei explicar o que eu tenho. Nada faz muito sentido, parece que eu estou sempre funcionando no automático. Ele fala isso de uma maneira rápida, acelerada, sem pausas emocionais. As frases de Leonardo parecem prontas. Tem que correr atrás, é o que todo mundo vive, a vida é isso aí, estou fazendo meu corre. O discurso possui algo mecânico, quase sem espessura, sem tessitura subjetiva. Ele fuma maconha, ele usa maconha, diariamente, desde os 15 anos. Mais recentemente, ele começou a alternar maconha, álcool, remédios para dormir e estimulantes para trabalhar. E ele diz: não é nem para ficar doidão, doutora. É mais para conseguir existir mesmo. Para conseguir tocar a vida, sem pensar muito. Olhem o empobrecimento da vida psíquica. Um remédio para acordar, um remédio para dormir, um remédio para excitar,
uma droga para abaixar, para amenizar. Na escuta inspirada em Vanise Fontes, chama atenção a redução do espaço psíquico. Leonardo não sonha. Ou melhor, vamos dizer assim, ele diz que não lembra de sonhos, né? Há anos. Não consegue associar livremente. Não. E quando perguntado sobre sentimentos, ele responde normal, sei lá, tanto faz. As experiências emocionais parecem achatadas. O sensível perdeu densidade. A droga, como uma tentativa de recuperar uma sensorialidade. Certa vez, em uma das sessões, ele disse: quando eu fumo, parece que as coisas ficam mais reais, o corpo aparece. Essa frase, ela me marcou, achei importante, porque a droga aqui não aparece apenas como uma fuga, como um gozo puro, mas como uma tentativa paradoxal de recuperar alguma experiência sensorial da existência, para sentir algo. Sem a droga, tudo é vazio, artificial, distante, sem corpo. Com a droga, ele sente fome, a música toca, o tempo desacelera, o corpo reaparece. O falso self, contemporâneo, está cheio por aí. Leonardo funciona socialmente. Ele é funcional. Ele trabalha, posta fotos, conversa, produz. Mas tudo parece excessivamente adaptado. Ele diz: eu sei falar o que as pessoas querem, doutora, o que elas querem ouvir. Nas relações amorosas, eu tenho uns discursos prontos aí, eu imito o comportamento das pessoas, eu vou vendo ali, meus amigos fazem, eu repito frases aí de... Olha, ele já me disse assim, doutora, até o ChatGPT já usei também, as palavras são pré-fabricadas. E Vanise Fontes, ela descreve justamente esse sofrimento contemporâneo. Ela toca nesse ponto, ela é sensacional. É um sujeito atravessado por linguagens vazias, desconectadas da experiência sensível. Ele não produz a própria linguagem. É um corpo sem representação.
Leonardo sofre com gastrite, insônia, dores musculares, crises de falta de ar. Os exames médicos não mostraram alterações assim, muito importantes, graves. Mas ele diz: meu corpo explode antes de eu perceber. De eu perceber qualquer coisa, meu corpo explode. Olha que coisa importante. O psiquismo não consegue representar. O corpo está explodindo e o psiquismo não representa suficientemente os afetos. Então o corpo descarrega, ele transborda, ele explode literalmente. A simbolização falha. A infância sem continente, não teve continência emocional, né? O espaço continente não houve, nem a mãe continente, nem o ambiente continente. A mãe trabalhava excessivamente, o pai era emocionalmente ausente, imerso em telas e álcool. Na infância, ele passava muitas horas sozinho no videogame, na internet, comia comida industrializada, tinha pouco toque, troca de afeto nesse sentido com toque, pouca conversa afetiva também. Mas ele dizia: nunca me faltou nada, doutora. Mas ao falar isso, ele produz uma sensação de um vazio absoluto. Porque talvez tenha faltado muito. Faltou presença sensível, faltou rever a experiência compartilhada de afeto, a dificuldade sexual que Leonardo apresentava. Nas relações sexuais, ele relatava que tinha dificuldade de excitação, tinha necessidade constante de pornografia, né, para tentar algum tipo de sensação, mas a sensação mesmo que ele conseguia era de desconexão durante o ato. Dizia que às vezes parece que eu estou assistindo eu mesmo. O corpo participa pouco, subjetivamente. A sexualidade se torna mais performance, descarga, estimulação, mas não experiência. Experiência erótica integrada. E o impasse técnico na análise, né, é que eu percebo a dificuldade associativa, a ausência de fantasias, o empobrecimento simbólico e uma fala ainda operatória, né? Então, interpretações clássicas, efeito zero, estar num deserto com esse paciente. Porque antes de interpretar conflitos, é preciso construir capacidade representacional.
Isso aqui é relevante demais. Ivanise Fontes, ela enfatiza que esses analisandos, eles exigem uma clínica do sensível e o trabalho inicial não é decifrar, não, é favorecer a experiência emocional, é reanimar sensorialidade, é restaurar a ligação naquilo que desligou, ligação entre corpo e palavra, aquilo que desconectou. Um momento clínico importantíssimo na análise foi que, em certa sessão, após um longo silêncio, Leonardo diz: quando eu era pequeno, eu lembro de ficar passando a mão no sofá sozinho. Parecia que aquilo era companhia. Pela primeira vez surge textura, sensação, memória corporal, um afeto implícito. Eu não interpreto rapidamente. Eu sustento a experiência que o Leonardo está trazendo. Porque naquele momento, algo é fundamental. Algo fundamental está acontecendo. O sensorial começa a se transformar em representação. É pequeno, mas já é algo. A função da análise, na perspectiva de Ivanise Fontes, a nossa autora de hoje, a análise da análise contemporânea precisa muitas vezes restaurar essa capacidade de sentir, devolver essa espessura, essa textura da linguagem, recuperar essa experiência sensorial do existir, permitir que o corpo volte a ser habitado subjetivamente. E a palavra não pode ser apenas informativa. Ela precisa voltar a carregar uma experiência viva. Então, a formulação clínica aqui é que Leonardo representa um sofrimento contemporâneo, clássico, marcado pelo empobrecimento simbólico e pela desconexão entre corpo, afeto e linguagem. A toxicomania aparece menos como busca hedonista e mais como tentativa de produzir sensorialidade e presença psíquica diante de um funcionamento subjetivo que foi ficando automatizado, artificial e esvaziado de experiência emocional, empobrecido. O trabalho analítico, ele consiste então em restaurar,
lentamente, sem pressa, no tempo do paciente, a capacidade de representação, reescrevendo o sensível como fundamento da vida psíquica. E quando a palavra perde carne e o corpo perde representação, às vezes a droga surge como tentativa desesperada de fazer o sujeito sentir, nem que seja por alguns instantes, que ele ainda existe dentro da própria vida. A evolução clínica desse caso, né, e utilizando a perspectiva de Vanessa Fontes, também de Bion e de René Rossillon, na análise contemporânea, né, todos eles vão trabalhar no sentido de restaurar essa capacidade de sentir, de devolver espessura à linguagem, de recuperar a experiência sensorial do existir, de permitir que o corpo volte a ser habitado subjetivamente. A palavra, ela não pode ser apenas informativa, como eu já disse para vocês, né? Ela precisa voltar a carregar essa experiência viva de sujeito. Então, é importante que a gente possa entender que nesse caso, o mais importante aqui foi olhar para o sofrimento do Leonardo, o empobrecimento simbólico do Leonardo, a desconexão entre corpo, afeto e linguagem. E com o passar dos meses, algo começou a se modificar. Eu diria que ele levou quase um ano, né? Foi lentamente o processo analítico de Leonardo, que ele ainda está em análise, não de forma linear, nem espetacular. A mudança, ela foi acontecendo primeiro em regiões muito primitivas e discretas da experiência psíquica. No corpo, nas sensações, nos silêncios, na capacidade de permanecer consigo mesmo, sem anestesia imediata. E o início da transformação, né, ela é sempre pequenas experiências sensoriais. Nosso vínculo foi ficando mais forte. Leonardo começa a chegar às sessões menos acelerado. Certa vez ele disse: percebi o vento no rosto, vindo para cá. Fazia tempo que eu não reparava nessas coisas simples. Eu notei que ali tinha algo importante, porque muito lentamente ele começava a recuperar uma espessura sensível de sentir o mundo, sentir o vento.
Antes tudo era automático, achatado, indiferenciado. Agora o vento existe, os sons aparecem, os cheiros retornam, o corpo começa a registrar presença. Então as drogas que ele fazia um poliuso vão perdendo centralidade absoluta. Das drogas que ele utilizava, ele ainda usa maconha, com menos quantidade, mas algo mudou na relação com a substância. Antes, a necessidade contínua de anestesia ou de ativação, né? Agora ele começa a perceber os momentos em que ele deseja fumar. Ele diz, tem horas que percebo que nem quero fumar. Quero ficar comigo mesmo. Não quero desligar nada aqui dentro. Essa frase marca um avanço importante. Ele já consegue escolher quando ele quer e quando ele não quer. Deixa de ser automático. Começa a ganhar uma representação psíquica. Entre impulso e ação surge pensamento, que não existia. O aparecimento dos sonhos também é algo relevante. Depois de muitos meses, mais de um ano, Leonardo relata: sonhei que estava dentro do mar, mas conseguia respirar. Então, o surgimento dos sonhos é clinicamente precioso, muito precioso, porque indica uma retomada da capacidade representacional. O psiquismo volta lentamente a produzir imagens, a simbolizar, a transformar experiências emocionais em narrativa onírica. Olha só, gente. O mundo interno vai ganhando profundidade com o tempo de Leonardo. Dentro da realidade de Leonardo. A recuperação da vida afetiva também foi acontecendo. Em determinado momento, Leonardo fala da infância e chora pela primeira vez. Mais de um ano. Mas não é um choro explosivo. É quase um susto. Quase um susto corporal. Ele diz, eu achei que eu não sentia mais essas coisas. Eu percebo nele o afeto já não precisa descarregar apenas pelo corpo, pela droga, pela compulsão. Agora ele pode ser sentido, pode sentir.
O corpo deixa de ser apenas um lugar de descarga. As crises de gastrite diminuíram e muito. O sono melhorou. Ele ainda tem alguns dias de dificuldade, mas teve uma melhora significativa. As dores corporais tornaram-se menos frequentes. Então, o mais importante é que Leonardo começa a reconhecer ligações entre emoções, tensões corporais, experiências relacionais, que não fazia antes. E diz: quando eu fico muito angustiado, meu peito trava. Antes eu nem percebia. O corpo deixa de ser apenas palco mudo do sofrimento. Passa a integrar-se ao campo representacional. A transformação da linguagem, as falas prontas começam a diminuir. Ele já não responde apenas normal, sei lá, tanto faz. As palavras começaram a ganhar nuance, hesitação, singularidade. Certa sessão ele disse: às vezes eu sinto um vazio no final da tarde, mas acho que não é vazio exatamente. Parece saudade de alguma coisa que eu nunca tive. E aqui aparece o verdadeiro trabalho psíquico. O afeto se torna pensável. A sexualidade recupera a presença subjetiva. Porque Leonardo relata mudanças nas relações amorosas. Pela primeira vez, também depois de algum tempo de análise, ele consegue permanecer no encontro sem álcool, sem maconha, sem hiperestimulação pornográfica, e diz: foi estranho, eu estava realmente ali. O corpo já não precisa mais funcionar, de uma maneira artificial. É só ser, é só estar ali. Ele começa a participar subjetivamente da experiência erótica, o surgimento da capacidade de estar só. Antes, qualquer vazio era imediatamente preenchido por telas, fumaça, ruído, excesso de estímulos. Agora, ele conta: fiquei um domingo sem fazer nada e não foi desesperador.
esse momento, gente, foi muito importante clinicamente. Eu fiquei muito feliz. Confesso para vocês. Porque mostra o surgimento de um espaço psíquico interno. E eu festejo cada conquista dessas. O trabalho analítico, segundo Ivanize Fontes, a evolução não consiste apenas em parar de usar a droga, mas em restaurar a sensorialidade, recuperar a capacidade de simbolização, em devolver espessura à experiência subjetiva de religar corpo e palavra, né? De tornar o viver novamente habitável, retirar a droga da posição de centralidade que ela ocupava na vida de Leonardo, né? É extremamente relevante, e isso é da clínica contemporânea da toxicomania. Leonardo começa lentamente a sentir que ele não precisa se anestesiar imediatamente. Ele consegue descobrir outras formas de estar no mundo, de estar consigo mesmo, de suportar a existência e o imperfeito da vida. Então, para a gente finalizando, a formulação clínica da evolução, ela ocorre à medida que experiências que antes eram descarregadas diretamente no corpo ou na toxicomania, através das drogas, passam gradualmente a adquirir representação psíquica. O sujeito recupera a capacidade associativa, a vida onírica, a experiência sensorial integrada, o contato afetivo e a possibilidade de simbolizar o sofrimento em vez de apenas descarregá-lo. O sensível volta a ocupar lugar central na construção da subjetividade. A melhora começou quando ele não precisou mais usar as drogas, para sentir que existia. O mundo, o corpo e os afetos começaram lentamente a voltar a ter textura própria dentro dele. Eu sou Rosane Trápaga, psicanalista, e você participou dos encontros A Clínica Contemporânea em Cena.